Olá, caros irmãos e amigos. Hoje é sábado, 12 de fevereiro. Eu sou o pastor Abraão Viveiro. Seja muito bem-vindo à nossa leitura e meditação diária. E você que está conhecendo agora o canal e deseja conhecer e se aprofundar na palavra de Deus, se inscreva no canal, dê um like, comente e ative o sininho. Assim você também me ajuda a chegar a um número cada vez maior de pessoas. A nossa leitura de hoje é Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus e provavelmente o seu ministério começou também 6 meses antes do ministério de Jesus começar. Então, quando Jesus aparece no Jordão para ser batizado, ele e João têm por volta de 30 anos e faziam já 6 meses que João pregava. E a pregação de João provocou comoção nacional e eu quero destacar rapidamente pelo menos 4 motivos porque a sua pregação atraiu tantos ouvintes. Primeiro, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E é bom e maravilhoso ouvirmos pessoas que não falam por si mesmas, mas que falam guiadas pela presença divina. Homens ungidos carregam sobre si uma autoridade que excede a autoridade humana. E João aparece ali pregando naquele deserto seco, e ele mesmo é como uma fonte de águas vivas para um mundo sedento. E o que jorra de João é o próprio Cristo, o próprio Deus. Aquele deserto representava a alma humana sem Deus, e somente o Senhor é capaz de trazer vida a um coração árido e deserto. E nesse deserto que é o mundo, é dever da igreja e de cada crente ser como João Batista, que anuncia a Cristo, que é a fonte da vida. Em segundo lugar, João chamava a atenção porque ele desafiava uma religião morta. Morta não por culpa da religião, porque aquela era a religião instituída por Deus, mas morta porque era dirigida por homens mortos espiritualmente. Homens que falavam de Deus e conservavam Deus em seus lábios, mas que o tinham perdido no seu coração. Veja que há sempre esse perigo de professarmos a religião verdadeira, que é a fé cristã, e termos Deus nos nossos lábios, mas longe do nosso coração, como disse Jesus: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que adianta você estar com os seus pés, com o seu corpo na igreja, se o seu coração estiver longe de Deus? Em terceiro lugar, João chocou a nação de Israel por anunciar que o Cristo já estava entre eles. E isto chocou porque o povo queria saber aonde estava esse Cristo. Mas isto também atraiu o ódio dos líderes religiosos, porque eles acreditavam que quando Cristo chegasse, ele iria se apresentar primeiro a eles, para que eles o apresentassem à nação. Veja que Deus não se submete aos nossos esquemas. Note que aqueles líderes religiosos agiam todos em nome de Deus, mas eles eram conduzidos pelos seus próprios interesses, pela sua fome de poder. Eles não eram homens que serviam mais a Deus. Eles serviam a si mesmos em nome de Deus, o que tornava a sua situação mais grave ainda. Em quarto lugar, João sacudiu a nação de Israel por mostrar que eles não estavam prontos para o reino do Messias por causa dos seus pecados, e eles precisavam se arrepender e serem batizados para serem purificados. E Jesus, para confirmar e
coroar a pregação de João Batista, ele mesmo compareceu ao Jordão para ser batizado por ele. Não que ele tivesse necessidade do batismo, mas ele fez para instruir os homens, porque em tudo ele se fez semelhante a nós, exceto no pecado. Veja que João relutou em batizá-lo, porque batismo era para pecadores, assim como Pedro também relutou quando Jesus se propôs a lavar os seus pés, porque lavar os pés era serviço de um escravo. Veja que Cristo, mesmo sendo Deus, tudo santo, se juntou aos pecadores nas águas do Jordão para nos apontar o caminho do arrependimento e do batismo. E para que nenhum homem pensasse que Jesus era como os demais homens, quando ele se levantou das águas, o próprio Deus testemunhou sobre quem ele era, conforme Mateus registra. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Note o contraste. No batismo, os pecadores confessavam seus pecados. No batismo de Jesus, é Deus quem confessa ao mundo que Jesus é o seu Filho amado, em quem ele tem prazer. No batismo de Jesus, nós temos também uma manifestação simultânea da Trindade divina. Nós temos o Filho, que é batizado, nós temos o Espírito Santo, que vem sobre ele em forma de pomba, e nós temos a voz do Pai falando dos céus. Aliás, a Trindade se faz presente no batismo cristão, posto que o próprio Jesus ordenou que aqueles que creem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por outro lado, meu caro ouvinte, nós não podemos atribuir poderes mágicos às águas do batismo. O batismo só tem valor quando a graça de Deus toca no coração do homem. O homem que se batiza, mas continua entregue à devassidão, aos vícios e ao pecado, pode tal batismo ter lhe trazido algum benefício? Não, meu caro ouvinte. Batismo que não foi seguido de mudança de vida, faltou graça. Infelizmente, muitos se batizam sem jamais experimentar a graça de Deus em seus corações. Se batizam, mas nunca experimentaram arrependimento. Nunca choram a sua miséria. Nunca se viram aos prantos aos pés do Salvador dizendo: Senhor, perdoa-me, porque estou perecendo nos meus pecados. Mas todo aquele que desce ao Jordão do batismo, cabisbaixo, percebendo-se sujo por causa dos seus pecados, ao descer as águas, eles se levantam dali lavados e purificados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Senhor, Deus e Pai, somente o Espírito Santo é capaz de trazer arrependimento e libertação ao nosso coração. Concede a tua graça ao ouvinte que ora comigo. Ó Deus, faz a tua obra na vida dessa pessoa que não sabe mais o que fazer depois de tantas quedas. Faça-o saber que o homem não pode salvar a si mesmo. É preciso que o homem dê lugar a Cristo. Ó Deus, venha, meu Pai, operar a vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã que ora comigo. E venha, Senhor, também de encontro às suas necessidades. Perdoa, santifica e abençoa. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.